separei 3 pontos para a gente conversar hoje aqui. Primeiro eu quero falar sobre o conceito, e eu quero aqui trazer a visão de uma frase do Vygotsky, no tomo 4 das suas obras escolhidas, e ele diz que o conceito é uma atividade do pensamento. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Também vou falar sobre o desenvolvimento do pensamento por conceitos, como ele se dá. Vou fazer, obviamente, um recorte por conta do nosso tempo e finalizar trazendo algumas contribuições da educação, para a educação escolar, notadamente a partir do papel da educação para o desenvolvimento conceitual. Então vamos lá. Primeira coisa, quero trazer aqui o conceito como uma atividade. Bom, nós entendemos o conceito como uma atividade prolongada, constituída de várias séries de atos do pensamento. Esses atos do pensamento, eles dizem respeito a algumas operações racionais, tais como síntese, análise, comparação, generalização, abstração, concreção. Essas são operações racionais, ou, no termo vigotskiano, uma série de atos do pensamento, que nós entendemos que o seu ápice, o seu auge formativo é o reflexo subjetivo da realidade objetiva, ou seja, a minha compreensão, a minha consciência, nas suas formas mais fidedignas, nas formas mais próximas à realidade. A realidade objetiva, ela sempre está em movimento. Portanto, o que nós vamos refletir no nosso cérebro, no nosso psiquismo, é sempre o movimento dessa realidade. Então, se pudéssemos aqui dar um conceito de conceito, o conceito seria, portanto, uma reprodução ideal, no mundo das ideias, do movimento da realidade objetiva. Enquanto ela se movimenta, nós precisamos sempre ir atrás para representá-la ou para refletir essa realidade da forma mais próxima a ela. Então, o conceito seria essa atividade do pensamento, de sair da simples aparência da realidade para buscar a sua essência. Essência no sentido não idealista, mas essência no sentido de síntese. Síntese de múltiplas determinações. Entender que a realidade, a sua síntese, a sua essência diz respeito a várias determinações que a compõem. Inclusive, a professora Adriana iniciou trazendo dados, um mapa mental aqui, trazendo dados que contextualizam, inclusive, a nossa conversa aqui. São múltiplas determinações que, ao estudá-las e relacioná-las, relacionar essas determinações, nós temos, portanto, o conceito, o entendimento sobre algo. Ora, nessa perspectiva, se conceito é a atividade do pensamento, é importante a gente entender o que vem a ser atividade. Em linhas gerais, atividade é a forma ou o meio que todo ser vivo se relaciona com a natureza e com ele mesmo para suprir suas necessidades. Então, todo ser vivo tem uma necessidade maior, que é continuar sobrevivendo. No caso dos seres humanos, por conta da mediação cultural, nós não temos apenas as necessidades biológicas, mas também buscamos suprir com a nossa atividade as necessidades culturais. Um exemplo é aqui. Estamos aqui, ou você que está nos assistindo pelo YouTube, nós estamos nessa programação não por conta de uma necessidade, ou para suprir uma necessidade biológica. Nós não morreríamos se não estivéssemos aqui. Então, o que nos traz aqui e que nos une nessa atividade são necessidades culturais, são necessidades que são engendradas na própria complexidade da atividade humana. E quando eu penso no conceito enquanto uma atividade do pensamento,
e faço essa relação que a atividade é sempre buscar suprir necessidades, qual então seria a necessidade que essa atividade do pensamento busca suprir? A atividade do pensamento, atividade ou o desenvolvimento conceitual, que traz o título dessa mesa, o seu objeto, ou a necessidade que se quer aqui suprir é a necessidade de conhecer a realidade para além da sua aparência. Então, o conceito é essa capacidade do ser humano de conhecer a realidade para além da sua aparência fenomênica. Porque diante de uma realidade que temos, nós, a princípio, vemos só a sua aparência. A essência e a aparência não coincidem ao mesmo tempo. É necessário, como diz um filósofo tcheco, Karel Kozik, ele diz que é necessário, diante da realidade, nós fazermos um detour, um desvio da sua aparência fenomênica para buscar o conhecimento da sua essência. E para isso, o conhecimento ele precisa ser mediado. Então, para que eu possa conhecer a realidade na sua essência, é necessário que essa mesma atividade que vai buscar suprir essa necessidade, é necessário que ele seja mediado. Agora, mediação, aqui já foi também colocado, né? É também uma especificidade humana, onde nós não temos uma relação com a realidade objetiva simplesmente imediata, um estímulo e resposta. O ser humano, diante dessa vida cotidiana, diante da sua atividade, ele também criou mediações para que a sua relação com a realidade não seja um simples estímulo-resposta. Ele cria mediações culturais para se relacionar com essa realidade, para compreendê-la para além, novamente, da sua aparência. Bom, aqui eu gostaria de destacar 3 tipos de mediações que nós, seres humanos, produzimos, e essas mediações necessárias para conhecer essa realidade, não de forma espontânea, de forma direta, tal como um dia o ser humano se relacionou com a natureza, mas nessa própria atividade houveram necessidades de não mais ter essa relação direta com a natureza e, portanto, para conhecê-la de forma fidedigna, para buscar, como a professora Lígia diz, a inteligibilidade do real, o ser humano produziu cultura. Os signos, ele produziu as mediações, sejam os instrumentos psíquicos, os signos, sejam os instrumentos técnicos, as ferramentas, os utensílios que nós utilizamos. Na vida cotidiana, todos nós, e toda e qualquer sociedade, têm as suas mediações, aquelas que são produzidas para suprir as necessidades mais emergenciais e pragmáticas da vida. Podemos aqui elencar a linguagem falada, os usos e costumes de uma dada sociedade, seus instrumentos e utensílios. Mas nessa própria complexidade da atividade humana, houve a necessidade também de criar objetivações humanas não cotidianas, como a ciência, a arte, a filosofia. Portanto, quando falamos em mediação, não é qualquer tipo de mediação que possibilita o ser humano conhecer a realidade para além da sua aparência. Então, diante disso, eu quero destacar aqui essas 3 objetivações humanas para falarmos um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento conceitual. Bom,
A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão do desenvolvimento conceitual é que essa relação ela é constituída por uma dialeticidade entre forma e conteúdo. O pensamento conceitual ele não é simplesmente uma forma estanque que nós depositamos o conteúdo como esse copo se deposita água. É importante entender que essa dialeticidade entre conteúdo e forma é que se constitui numa mudança da forma quando nós nos apropriamos do conteúdo. Ao me apropriar do conteúdo, a forma de pensar, a minha concepção de mundo, ela se transforma. E essa nova forma de pensar, ela é condição para a apropriação de conteúdos mais complexos, conteúdo mais desenvolvido. Então, essa dialeticidade, é importante dizer que nessa abordagem teórica, o pensamento, ele não, ou a forma de se pensar, ela não vem primeiro, para depois encher esse receptáculo de conteúdo. Há uma unidade dialética entre essa forma e o conteúdo. É importante, então, dizer, né? O conteúdo modifica a forma de pensamento, assim como a nova forma torna condição para a apropriação de novos e mais complexos conteúdos. E aqui eu quero destacar, portanto, né, esses conteúdos científicos, filosóficos e artísticos. Quais são as especificidades dessas áreas de conhecimento para o desenvolvimento dessa nova forma? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a especificidade da ciência e da filosofia. Vou me basear aqui em alguns teóricos e filósofos que também trabalharam com isso. Por exemplo, Lukács, Agnes Heller. Aqui no Brasil, o professor Newton Duarte tem trabalhado também com esses autores. Todos esses e tantos outros autores vêm trabalhando uma visão de que filosofia e ciência, nesse processo de formação de conceitos, sua especificidade é provocar no sujeito essa atividade, como eu disse, do pensamento, caracterizada por um certo distanciamento do objeto ou da sua aparência, a fim de aprofundar mais nas suas múltiplas determinações, por meio das abstrações. Em outras palavras, o método materialista histórico dialético entende que o caminho do conhecimento, o desenvolvimento conceitual, ele parte do concreto caótico, do empírico, daquela primeira impressão que eu tenho com os objetos ou fenômenos a partir dos meus sentidos, mas entende que os sentidos é importante para o conhecimento, mas não é suficiente. Então é necessário agora buscar as determinações desse objeto por meio das abstrações. Portanto, esse método diz que eu conheço a realidade objetiva a partir desse caminho do empírico ao concreto por meio do abstrato. Ou, em outras palavras, da síncrese, daquilo indiferenciado, para a análise, e dessa análise para a síntese. A síntese, ou o concreto, é síntese de múltiplas determinações. A ciência e a filosofia, portanto, tem essa especificidade. Eu conheço a realidade objetiva por meio desse detour, desse momentâneo afastamento dessa realidade para conhecê-la nas suas determinações. Enquanto a arte, ela faz um trabalho diferente. Qual que é melhor? Não existe. São objetivações humanas para conhecer a realidade para além da sua aparência. Mas elas têm caminhos diferentes. A arte, diante do movimento do conhecimento, a primeira coisa que acontece é uma imediatez nessa relação do sujeito e do objeto do conhecimento. Essa imediatez não é a mesma da vida cotidiana. Não é a mesma imediatez superficial que eu tenho na vida cotidiana. Mas é uma imediatez, uma relação direta que provoca uma suspensão,
provoca, mesmo que momentaneamente, uma superação das formas de agir, sentir e pensar espontâneas, cotidianas. A relação com a arte nos eleva. Vygotsky, quando vai escrever no seu livro Psicologia da Arte, ele vai dizer que a arte, a psicologia da arte, ele não estava ali interessado na psicologia do artista ou do receptor da arte, mas ele estava interessado nesse movimento, que o receptor da arte não vai sentir simplesmente o que o artista ali colocou, mas ele vai sentir as formas de agir, de sentir, de pensar, da história, do contexto, né, da produção do artista, e não simplesmente um contágio, diz ele. Para explicar melhor, Vygotsky, nesse livro, ele vai trazer 2 passagens bíblicas. Ele vai dizer assim, a primeira é aquela onde Jesus multiplicou pães e peixes. Ele vai dizer, olha, essa história bíblica mostra um milagre importante. Multiplicou peixes e pães, pães e peixes. No entanto, Vygotsky vai dizer, olha, mas quando eu faço uma comparação dessa passagem bíblica com a arte, essa ainda não é a arte que eu estou querendo mostrar. Porque essa só reproduz, essa só multiplica aquilo que já existe. É o tipo de arte que ele vai dizer do contágio. Ou seja, eu estou triste, eu faço uma música, e quem ouve também sente a mesma tristeza. Ele vai dizer, não, a arte é muito mais do que um contágio. A arte te eleva e transforma esse movimento. Você sente coisas que na vida cotidiana nunca sentiria. Você sente coisas e pensa coisas, você tem uma vivência que fora da arte você não teria. E aí ele vai fazer uma comparação com uma outra passagem bíblica. Aquela em Caná da Galileia, que Jesus vai transformar água em vinho. Ao ser procurado por sua mãe, ele pede que eles tragam potes de água e ele transforma a água em vinho. Aquilo que era sem cor, tornou-se color. Aquilo que era sem cheiro, agora tem cheiro. Aquilo que não tinha gosto, agora tem gosto. Vygotsky vai falar, essa é a verdadeira forma da arte. Quando eu tenho contato com a arte, aquilo que é insípido, inodoro, incolor, começa a ter cor, começa a ter cheiro, começa a ter gosto. E quando a gente passa isso para as nossas aulas, um dos maiores desafios nossos é isso também. Não é fazer das nossas aulas uma multiplicação e uma reprodução do que existe na vida cotidiana. Mas é simplesmente muito mais do que isso. É fazer com que os nossos alunos saiam das nossas aulas sentindo um pouquinho da cor, do gosto, do cheiro. E a arte é uma das formas importantíssimas para que isso aconteça. Veja o que aconteceu aqui essa noite. Te agradeço muito pelo teu trabalho. Isso nos eleva, nos eleva. É o papel da arte. Bom, então, tanto arte, filosofia, ciência, são objetivações humanas que têm como objetivo contribuir para que as nossas formas de agir, sentir e pensar possam superar a cotidianidade e possamos sentir, pensar e agir para além da nossa vida cotidiana. Mas esse processo dessas objetivações não cotidianas, teriam elas, então, a tendência de excluir o cotidiano dos nossos alunos e alunas? De maneira alguma. Todos nós, diz Agnes Heller, vivemos a nossa vida cotidiana. Impossível sairmos da nossa vida cotidiana. Ocorre que, quando nós e nossos alunos e alunas têm contato com essas objetivações humanas, eles momentaneamente se afastam da sua vida cotidiana e se apropriam dessas objetivações, essas produções humanas enriquecem-os
nos enriquece, nos instrumentaliza, como diria o professor Demerval Sarviani, né? Uma instrumentalização. Nos instrumentaliza a ponto de fazer com que nós tenhamos uma nova concepção de mundo, uma nova forma de agir, sentir e pensar que enriquece a nossa vida cotidiana. Voltando a Agnes Heller, ela vai dizer assim: é com essas objetivações que eu consigo conduzir de forma consciente, olha o conceito, conduzir de forma consciente a minha vida cotidiana. Para ilustrar melhor isso, eu quero trazer uma palavra do Lukács aqui. Ele vai fazer uma analogia da vida cotidiana com um grande rio. E a arte e a ciência seriam duas ramificações desse grande rio, que cada um percorre cada um a sua especificidade, percorre os seus caminhos, mas daqui a pouco eles voltam para esse grande leito, enriquecendo. E aí diz ele, a vida cotidiana, se enriquece constantemente com os supremos resultados do espírito humano, os assimila às suas necessidades cotidianas práticas e assim dá então lugar, como questões e como exigências, a novas ramificações das formas superiores de objetivação. Não é só a ciência, a filosofia, não é só a arte, mas essas objetivações humanas não cotidianas, elas nos servem justamente para enriquecer a própria vida cotidiana. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque muito se é criticado as questões dos conteúdos na educação. E muitas vezes com uma desculpa de que alguns desses conteúdos não seriam significativos, ou não estariam dentro do campo dos interesses dos nossos alunos, que estariam longe da cotidianidade desses alunos. De fato, gente, sim, esses assuntos estão longe da nossa cotidianidade. E por isso que serve a educação escolar na sua forma geral e em especial o ensino superior, para trazer um conteúdo que a princípio não é significativo. A princípio, nossos alunos nem tinham interesse sobre ele, não conheciam sobre ele. E qual seria o papel da educação nesse processo do desenvolvimento? Prometo que vou acabar agora. A considerar que conceito é uma atividade, e atividade necessita suprir determinadas necessidades, eu quero iniciar, e também, por conta disso, esse desenvolvimento do conceito não é natural, mas ele precisa ser engendrado no processo de apropriação e objetivação, a partir dos conteúdos, e não são quaisquer conteúdos. Eu trago aqui, portanto, uma frase conhecida do Vygotsky, que ele vai dizer que o bom ensino é aquele que não vai esperar o aluno amadurecer para poder ensinar. Mas o bom ensino é aquele que provoca o desenvolvimento, aquele que conduz. Ora, se eu parto de um pressuposto que o desenvolvimento especificamente humano, ele é produto da apropriação da cultura, e essa cultura não vem no código genético, não vem de fábrica, então, para que haja o desenvolvimento conceitual, há necessidade, primeiro, do ensino, do conteúdo. Se eu entendo o conceito enquanto atividade, e uma atividade busca suprir necessidades, então eu preciso também entender, eu como professor, eu preciso também criar essas necessidades nos meus alunos. Criar necessidades de aprender determinados assuntos, aqueles que me cabem, obviamente. Mas ele não tem necessidade. Ninguém tem, viu, professor? Ninguém tem necessidade de música clássica se a música clássica não for apresentada a ele. Ninguém tem necessidade de saber o que é psiquismo, funções psicológicas superiores, elementos, se não apresentar a eles. Criar necessidades. O meu aluno chega no primeiro ano de faculdade, ele está lá, escolheu o curso, psicologia, pedagogia, enfim,
Eu dou aula nas licenciaturas, aula de psicologia da educação. Então tem lá, muitas vezes eu pego uma classe com matemática, geografia, né, psicologia, ali numa sala só. Criar necessidade, porque dar aula para psicólogo, batata. Mas por que o futuro professor ou professora de matemática precisa entender de psicologia? O futuro ou a futura administradora de empresas precisa saber de psicologia. Isso a gente já vê lá no ensino médio, quando o jovem, a adolescente diz assim: eu não gosto de matemática, eu quero ser médica. A gente vê isso também no ensino superior. E eis aí o nosso desafio, criar necessidades, porque o conceito é uma atividade, e a atividade busca suprir necessidades. Se eu entendo o conceito enquanto atividade do pensamento, eu também entendo que essa atividade é mediada e não imediata. A escola, portanto, diz o professor Newton Duarte, já há décadas dizendo isso, ela precisa se posicionar enquanto mediadora entre o não cotidiano e o cotidiano do aluno. Mas também a gente não pode esquecer que essas mediações, elas são os conhecimentos que nós necessitamos transmitir. E não é qualquer tipo de conhecimento. O professor Demerval Saviani, no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, lá no capítulo 1, sobre a educação escolar, ele vai dizer assim, ele vai dizer que os gregos utilizam 3 palavras para se referir a conhecimento: doxa, sofia e episteme. Doxa é opinião. Ele vai dizer, é o conhecimento do senso comum. Sofia é o conhecimento oriundo da experiência de vida, onde os mais velhos é que devem ensinar os mais novos. Episteme é uma outra palavra utilizada pelos gregos para se referir a conhecimento sistematizado, conhecimento não cotidiano. Doxa e sofia não justifica a existência da escola. O que justifica a existência da escola e do nosso trabalho é o conhecimento episteme. É fato que ele surge das necessidades do cotidiano, mas ele não é cotidiano. Por isso que ele surge das necessidades engendradas no nosso cotidiano e são produções humanas para a resolução dessas necessidades novas, suprir essas novas necessidades. E por último, se eu entendo o conceito enquanto atividade do pensamento, eu também entendo que há necessidade de transmitir os conteúdos. Esses conteúdos que não são cotidianos, o meu aluno não vai simplesmente aprender do nada. Ele não vem por osmose. É um conteúdo que está, a professora Adriana que falou, está nas relações. E nessa relação, é interessante quando Vygotsky fala sobre a lei genética geral do desenvolvimento social, ele está usando linguagem artística ali, ele vai dizer, olha, o desenvolvimento se dá assim, numa categoria interpsicológica até chegar numa categoria intrapsicológica. E ele vai dizer assim, olha, é como se essa primeira categoria, interpessoal, interpsicológica, ele vai dizer, é como estivesse uma mesma cena, 2 atos. Mas a partir dessa mesma cena em 2 atos, essa relação professores e alunos, professoras e alunas, há ali um processo de internalização desses conhecimentos. É um processo que está no interpsicológico e se efetiva no intrapsicológico. Eu me aproprio desses conhecimentos e eles me servem como mediação para esse desenvolvimento de novas formas do meu pensamento. Portanto, eis uma das funções políticas e sociais da escola, da educação em geral, é a transmissão de conhecimentos.
Eu não estou falando aqui que transmissão é aula expositiva. Transmissão é o aspecto diretivo do professor e da professora, uma vez que educação também é atividade, e atividade é intencionalidade, atividade é antecipação mental do produto das minhas ações. Então o professor, para que não deixe o aspecto educativo à mercê da espontaneidade, seja docente ou discente, ele tem já preparado o ponto de partida e a chegada do processo de educação. E aí ele consegue fazer os passos necessários para que isso aconteça. E eu quero terminar dizendo que defender a relação entre a aula no ensino superior e o desenvolvimento conceitual é essencial e urgente, principalmente diante das condições que a gente tem vivido. É necessário, portanto, a gente superar, combater propostas que esvaziam os conteúdos, propostas que desprezam as metas narrativas, propostas que promovem o aumento do negacionismo e a expansão dessa cotidianidade nas esferas não cotidianas do gênero humano. Essa é a função social nossa. E eu falo nossa, né, porque é difícil falar aqui para pares, né? Eu estou junto aqui com vocês, estamos todos nós nesse desafio de, diante do nosso trabalho, possibilitar que os nossos alunos e alunas consigam enxergar a sua própria vida, a realidade, a sociedade, não de uma forma utilitarista e pragmática, mas enxergá-la para além dessa superficialidade. E para que isso? O conhecimento dessa realidade, portanto, muda a realidade? Não. Mas sem ele, é impossível imaginar e criar nova forma de relação social. E aqui eu termino a minha fala parafraseando Gramsci. Não basta apenas conhecer a realidade. É preciso saber transformá-la e querer transformá-la. Muito obrigado.